Vocês gostam de filme? Gostam? Então, se liga só. Vê se vocês conseguem captar a referência. Ussa! Ussa! É uma parada dessa aí. É aquele filme, família, eu gosto muito. Os Bad Boys, esse é o 2. Do Will Smith e do Martin Lawrence. Tá ligado? Quando um ou outro fica nervoso lá, é uma terapia deles lá, sei lá, o capitão fica nervoso com as merdas que eles fazem, aí eles têm que fazer ussa, ussa. Por que tudo isso, Lloyd 22? Porque eu fiz a merda de assistir o gol que o Vasco tomou de novo. Porque pouca gente acompanhou aqui comigo, né? Mas ontem eu fiz um react ao vivo. Apareceu uma galera lá, eu não sou de fazer, né? Não avisei a ninguém, abri do nada, fiquei sozinho em casa, peguei um gelo, falei, vou reagir com a galera. Eu não consegui assistir direito, até porque minha televisão é 3 horas atrasada, e aí já o pessimista do grupo, gol dos caras. Aí não observei. Mas pelo amor de Deus, um escorrega, um outro marca com o olho, aí fica muito difícil ter paciência, cara. É muito complicado, família vascaína. Que é isso? Mas tá com paciência? Esse vídeo tá bom pra gente debater aqui. Separei aqui algumas falas do Renato Gaúcho. Vamos projetar também algumas coisas da próxima semana, porque o Vasco joga na terça-feira contra o Audax. Então, assisti aqui também porque o Audax jogou ontem e perdeu. Separei aqui. Na verdade, não separei, mas assisti e tal. E dá pra gente entender aqui, trazer o sentimento, o momento do Audax para esse confronto contra o Vasco. Debater algumas coisas aqui também, família, principalmente sobre o Saldívia e as ideias do Renato. Saldívia que está suspenso, tá? Vamos debater sobre isso aqui para o jogo contra o São Paulo. Ussa, paciência. Tem que ter paciência, família vascaína. No momento que eu estou gravando esse vídeo, relativamente cedo, né? Meia-noite. Bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Família, eu prefiro trazer aqui os cortes e depois a gente volta falando dos jogos de ontem, do Campeonato Brasileiro, classificação, projetar também o jogo de terça-feira, visar o confronto contra o São Paulo, porque a galera acabou perguntando isso para o Renato Gaúcho, né? Sobre a questão física. Poxa, o Vasco preservou o time, não viajou para a Argentina e mesmo assim sentiu um pouco da parte física. Ele foi questionado nesse sentido, ele fala dos erros e também eu separei aqui um corte de um torcedor do Remo, falando do Andrés Gomes, falando do Rojas, mas também falando um ponto do time dele que eu quero trazer para o nosso contexto, beleza? Olha só. Falou da parte física, o Remo veio por tudo ou nada. No final do jogo, encontrou alguns espaços, se nós tivéssemos matado o jogo, a história do jogo seria diferente. Mas deixa eu falar uma coisa, no momento que você poupa uma equipe, você acha que o treinador, em 3, 4 dias, ele vai resolver todos os problemas do time? Nenhum mágico. Nenhum mágico. Eu estou poupando o time de se desgastar ainda mais. Imagina jogar na Argentina, atravessar o Brasil e vir aqui jogar. E o Remo só esperando a gente a semana toda. Então essas perguntas que vocês fazem são válidas, são válidas. Agora, se fosse assim, todo treinador pouparia o time num jogo e estaria 100% no outro. Nós não perdemos o jogo na parte física. Aliás, diga-se de passagem, desde que eu cheguei, a gente não teve tempo para treinar a parte física. A parte física se treina na pré-temporada. Na pré-temporada é que você tem tempo para treinar a parte física de um grupo. Não é durante a competição. A outra parte que nós vamos ter para treinar a nossa parte física vai ser na parada da Copa do Mundo. Então não penso que o treinador em 3 dias ele vai assim, vai estalar os dedos. Qual é o problema desse time? É isso. Estalou os dedos, está resolvido. Não vamos jogar essa partida que eu vou resolver todos os problemas. Não é assim não. Não é assim não. Até porque a gente vê o que acontece nos outros jogos. A tua pergunta ela é boa, mas a gente tem que explicar. Não pensa que vai ser assim da noite para o dia que a gente vai resolver todos os problemas. E o meu time ele correu bem hoje, principalmente no primeiro tempo. Nós dominamos totalmente o Remo no primeiro tempo. No segundo tempo a gente continuou praticamente, diminuímos um pouquinho o ritmo, de igual para igual. Sabíamos que o Remo ia ter que arriscar tudo ou nada. Nós criamos uma ou 2 oportunidades claríssimas de gol, claríssimas. Não fizemos. Então, já dizia o Muricy Ramalho lá atrás, a bola pune. Se tem oportunidade para matar o jogo, mata o jogo. Não matamos. Aí a conta chega lá atrás. E aí deixamos escapar mais 2 pontos. O que mais me incomoda é que, com todo respeito aos nossos adversários, dificilmente a gente tem tomado gols por méritos do adversário. E sim por falhas nossas.
Então, essas falhas têm que acabar. Tem que ter mais atenção. Converso bastante com eles, trabalho bastante no vídeo, mostro o certo, o errado. O pouco tempo que a gente tem no campo, a gente treina. Essa semana a gente teve um tempo maior, nós treinamos bastante. Mas, infelizmente, a gente tem tomado alguns gols que a gente não pode. Eu mesmo comentei com eles agora no vestiário que nos últimos 3 jogos, Curitiba, Botafogo e hoje Remo, a gente, no mínimo, 6 pontos. Entendeu? Então, a gente deixou escapar. Pontos importantes. Eu sei que não é fácil jogar aqui. A equipe até se comportou bem, principalmente no primeiro tempo. Criamos algumas situações também no segundo tempo. Poderíamos ter matado o jogo. Infelizmente não matamos. E mais uma vez nós tomamos um gol por falhas nossas, que nos custaram, infelizmente, mais 2 pontos que a gente deixou de ganhar. Parou o pico desse meio de campo e colocou o Zé Wellison, não entendi. O melhor meio de campo do Remo, até então, foi Pico e Picanha. Ele tirou o Pico nem entrou hoje em campo. Deve estar machucado, deve estar contundido. Eu quero dar esse voto de confiança pro Condé. Só isso explica o Pico ser reserva do Zé Ricardo e do Zé Wellison. Não existe isso, não existe. No jogo de hoje, o que eu estou falando a semana toda para vocês? O meio de campo do Vasco é forte. O Andrés Gomes é o melhor jogador dos caras. Quem jogou mais hoje? Andrés Gomes e o camisa 10 dos caras. O meio de campo do Vasco é forte, cara. Não poderíamos ter dado espaço. O Remo deu muito espaço no primeiro tempo pro meio de campo do Vasco. Muito espaço. Por quê? Porque o Zé Wellison é pesado para marcar, assim como o Picanha. Mas o Picanha, ele consegue se desdobrar. Renato, concordo com você. Concordo plenamente. Criou? Crava. Mata o jogo. Erros na defesa? Sim. Erros individuais? Concordo. Coletivo? Também. Agora, você também tem errado. Você também tem errado. Você observou a fala do torcedor do Remo em relação ao meio-campo do Remo? Eu acho que você vem errando aí também, Renato. Principalmente no decorrer do segundo tempo. E a gente já chega lá, tá, família? Antes, vamos lá. Tá na tela para vocês os jogos de ontem. Vitória 2, São Paulo 0. São Paulo foi o único time brasileiro que ganhou na estreia da Copa Sul-Americana. Remo 1, Vasco também 1. Péssimo resultado, mas os torcedores do Remo estão com essa visão também, tá? Acompanhei um pouco assim, uma live aqui, um vídeo ali, e a galera tá revoltada também por lá. Mirassol acabou perdendo para o Bahia, 2-1. Santos 1-0, eu acompanhei esse jogo aqui. É aquilo que eu falo para vocês, cara. Cara, que partida horrorosa do Galo. Que partida horrorosa do Galo. E a galera coloca o Galo com um elenco melhor que o do Vasco. Não acho, cara. No máximo, pau a pau. Mas que jogo ruim, muito ruim do Galo. Mas o Santos é isso, conseguiu ganhar dentro de casa. Esse jogo eu não acompanhei. Internacional 0, Grêmio também 0. Jogos de hoje, Atlético Paranaense, Chapecoense. Muito difícil aqui, né? Acho que o Atlético Paranaense não vai deixar escapar esses 3 pontos. Pode chegar a 19 pontos na competição. Botafogo e Coritiba, né? O Botafogo tem 12 pontos, não é isso? 12. E o Coritiba tem 15. Cara, o Coritiba costuma mandar bem fora de casa, né? Tem algumas vitórias aí. Jogo difícil. Eu acho que o empate seria o melhor resultado aqui pra gente, né? Coxa ficaria com 16, Vasco poderia empatar na próxima rodada e o Botafogo empataria com o Vasco, né? Fluminense e Flamengo, jogo da confusão. Cruzeiro contra Bragantino. O Bragantino que tem 14 pontos, já está na frente do Vasco. E o Cruzeiro que tem 7. Corinthians e Palmeiras, 6,5, né? O Corinthians está ali, próximo da zona de rebaixamento. Acho muito difícil a Chapecoense conseguir aprontar para cima do Atlético, mas poderia colocar aqui o Corinthians na zona de rebaixamento. Então você olha aqui, família, a classificação do Campeonato Brasileiro. Eu não acho errado. Eu não consigo achar errado o Vasco preservar na Copa Sul-Americana. Ah, então por que classificou? Então por que tu passou raiva na última rodada do Campeonato Brasileiro que o Vasco te fez? Eu lembro que você desabafou, Tiagão. Você parou de assistir o jogo do Vasco contra o Galo, aquela vergonha, né, depois que o Hugo Moura foi expulso, e eu fui secar o Fortaleza. É o Botafogo. O Botafogo deu uma moral pra gente, ganhou do Fortaleza, e o Vasco ficou com a vaga da Copa Sul-Americana. Porque se o Fortaleza apronta ali, o Vasco não tinha mais chance de rebaixamento, né? Mas poderia ficar sem a vaga. Pois bem, tá? Eu acho que dá pra gente competir mesmo com um time reserva. Ou talvez, dependendo ali da ajuda do departamento médico, um time misto, dependendo, o Andrés Gomes também.
sempre joga todos os jogos, Cuiabano, PH, questão física desses jogadores, né? São jogadores que têm mais força, que têm mais intensidade, não sei. Mas eu acho que dá pra você ainda assim competir. E assim, esses dois adversários que o Vasco teve, Barracas e Audax, que eu vou me aprofundar um pouco mais aqui em relação ao Audax. Talvez contra o Olímpia, que também é em casa, opa, aí você já pensa um pouco nessa questão. Então o negócio é estar na competição, família. Não tem essa, então por que? Não, tem que estar. Ué, aí de repente a gente consegue uma classificação mesmo com o time em reserva, né? E focando no brasileiro também a coisa passa a caminhar. Ué, que loucura é essa? Não entendo isso aí. Então pra que classificou se não vai levar a sério? Não, tem que estar lá, pô. Tem que rodar o elenco, tem que dar chance pros outros jogadores. Por exemplo, o jogo vai ser importante pro Cuesta. O Cuesta jogar contra o Audax e jogar contra o São Paulo. Ritmo de jogo. Então claro que é importante estar na competição, mas eu concordo com o Renato. O campeonato tá muito embolado, tá muito difícil ganhar. E aí, veja bem, né? O Vasco teve aquela sequência, o grupo da morte, né? E somou 10 pontos de 12. Uma sequência muito mais acessível, que começou contra o Coritiba, né? Coritiba, Botafogo, Remo, São Paulo. O Vasco somou 2 pontos. 2 pontos, não é isso? Não, tem um jogo contra o São Paulo ainda, perdão. Então, 3 jogos, 2 pontos. Vamos ver. Vamos ver, não, a gente tem que ganhar. Do São Paulo, e a gente vai chegar de 12 5 pontos. Que diferença, né? Numa sequência muito mais difícil, o Vasco conseguiu 10 pontos. Mas futebol tem disso. Família, focando aqui agora, porque eu acho que tem tudo a ver, né? Olhando para o Campeonato Brasileiro, pegando as falas ali do Renato, que a gente vai comentar aqui também, é olhar para o nosso próximo adversário, que é o Audax. Entrou em campo ontem contra a Universidade Católica, e perdeu por 4-3. Eu estava acompanhando lá uma página no Insta e um canal também. Posso até mostrar aqui para vocês para comprovar algumas imagens. E aí pedi para traduzir também, né, para me entender um pouco mais do que eles estavam falando, e estavam indignados com a arbitragem nesse jogo, mas o time também comete muitos erros, é um time que erra muito atrás, que cede muitos espaços pro adversário e tudo mais, né, e até falam lá no Brasil, lá contra o Vasco, a gente vai ter que corrigir isso aí. Então é um time, família, que nesse momento, e eu ouvi isso deles lá também, tá aqui, ó, perderam nas últimas 3 partidas. Pro time que eliminou o Bahia, né? O Heinz, eu acho que é isso, por 2-1. Perderam para o Olímpia em casa e perderam outro jogo em casa para a Universidade Católica. Se você pegar, né, os últimos 5 jogos, perdeu 4 e ganhou somente 1. Somente 1. Então, assim, é um time, na minha opinião, que o time reserva do Vasco pode vencer, não é possível. Olha só a classificação nesse momento aí do Audax italiano. Um outro dia estava na 10ª colocação. Perderam agora, caíram ali para a 13ª e só não estão aqui numa situação pior, né? Porque o clube social, sei lá de que, tá com 4 pontos, mas vai jogar ainda. Então pode pressionar o Audax vencendo e de repente o Audax vai olhar para o campeonato chileno e falar: será que eu vou lá para o Brasil com um time com força máxima? Um outro ponto que a gente pode debater aqui. Nos jogos contra Olímpia e Universidade Católica, entrou com força máxima, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Contra Olímpia, segura aí os nomes, ó. Olha o goleiro, olha a linha de 3 ali, os jogadores de meio campo, olha o ataque. A Edu, Trualski, sei lá, e Xavierano. Olha só, a mesma coisa. Olha aí, a mesma coisa. Então, jogou com força máxima contra a mesma coisa. Aqui, repetiu o time, é isso. Jogou com força máxima contra o Olímpia e força máxima ontem e perdeu. Então é um time que deve estar desgastado também, é um time que tem limitações, é o 13º do campeonato chileno. E o time do Jean Davi, Jean Davi, né? É o Nublense, né? Tá lá em 6º colocado, quem diria? Então assim, família, eu sei que tem muita gente que vai discordar de mim, mas eu acho que a nossa decisão na semana que vem é o São Paulo. É o São Paulo. Até porque o próximo jogo no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que historicamente a gente tem muita dificuldade, que é o Corinthians. Mesmo com o Diniz, Renato Gaúcho costuma vencer o Fernando Diniz, o Gênio /22. Mas é um jogo para vencer. É a nossa decisão contra o São Paulo. Então sim, eu sou a favor de preservar o time na terça-feira, contra o Audax, mas até acho que de repente o Vasco vai entrar com alguns titulares por jogar em casa, né? As 2 próximas partidas o Vasco joga em casa, Audax e São Paulo. E aí o tempo de recuperação acaba sendo melhor, porque você não tem a viagem, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Mas caso o Renato opte por preservar o time, eu sou a favor. E aí nesse sentido, família, até por uma questão de suspensão, né? Até aí
o Pedrosa destacou que o Saldívia tá fora, tomou o terceiro cartão, então Cuesta vai assumir a vaga de titular no jogo contra o São Paulo. Não sei se o Renato vai optar pelo time titular contra o Audax. Se ele optar, melhor colocar o Cuesta na zaga para ganhar ritmo para o jogo contra o São Paulo, na minha modesta opinião. E aí, família, falando um pouco aqui do lance do gol, eu quero mostrar aqui essa imagem para vocês. Eu achei o Saldívia muito mal no jogo de ontem. Já não foi legal contra o Botafogo, mas ontem foi pior, né? Porque errando muito passe, tentando coisas absurdas, pensando que era o Toni Kroos, tentar conduzir a bola, driblar, errar, perder. Cara, se vocês pegarem os vídeos lá dos torcedores do Remo, os caras estão indignados com o Manga. E verdade, porque se o Manga tivesse um pouco mais de recurso, o Vasco poderia ter perdido a partida. A realidade é essa. Porque o Manga é horroroso, ele se acha o Messi. Então, família, olha esse lance aí do gol. Teve muita gente que eu vi que colocou na conta do Léo Jardim. Sai do gol. Assim, com todo respeito. Eu não acho nenhum absurdo não, tá? Você achar isso. Você pensar isso. Léo Jardim deveria ter saído ali socando a bola. Mas eu acho, com todo respeito, que você nunca jogou bola. Tá? Você nunca jogou bola. Nunca jogou bola. Você nunca jogou uma pelada, um futebol nunca jogou bola. Tá? Pra dizer que esse lance aqui é fácil pro Léo Jardim sair. Não é. Porque quando você olha na televisão, você claramente não é tão rápido como lá o Léo Jardim dentro de campo. São segundos, frações de segundos para você tomar a decisão. Então, para você sair socando aqui no tempo exato que essa bola tá chegando ali, irmão, você tem que dar um passo, você tem que sair, você tem que adiantar. E de repente, se ele faz esse movimento, o que acontece? Dependendo da bola, do arco, do chute, da decisão do jogador, se vai no gol, ele não consegue voltar. Ele não consegue recuperar. Foi isso que aconteceu no lance do Botafogo. Um passo a mais que ele dá, né, para fechar a trave aqui, é o passo que ele não conseguiu, né, fazer o movimento para fazer a defesa. Então você que cobra o Léo Jardim nesse sentido, provavelmente você nunca jogou no gol. Nunca jogou. Eu já joguei, pô. Já fui um belo goleiro, por sinal. Então não é um lance fácil, cara. Não é um lance fácil. Ou ele vai para decidir e corre esse risco de uma bola no gol, em direção ao gol, de sair errado e não achar o tempo de bola. Isso aqui não é lance para o goleiro. Isso aqui não é lance. Talvez um Donnarumma da vida, um Courtois da vida, possa ter essa noção de tempo, de espaço e sair socando essa bola. Alisson, Ederson, Neto, qualquer goleiro, Neto mesmo, qualquer goleiro acima da média aí no Brasil não sai nessa bola. Porque a bola foi muito bem batida, o arco foi forte. Ela chegou rápido na área. Então é muito difícil pro goleiro. Quando tem que cobrar o Léo Jardim, a gente cobra. A gente bate no Léo Jardim. Agora ontem não. Ontem não, faça-me um favor. Isso aí, o Léo Jardim fez uma grande partida. Fez grandes defesas ontem. Saiu em bolas difíceis também. Agora, essa aqui é muito difícil. Isso aqui, se você olha para a imagem, você vê o Robert Renan escorregando. Você vê o Saldívia com dois jogadores na frente dele. 2 jogadores. O cara nem pra ter a noção, a percepção. Ô Renato, cara, na pelada aqui, tinha momentos também que você faz a linha de marcação ali, mas não tem mais o esquema de ficar na frente do zagueiro, não? Porque essa linha aí, cara, fica um pouco na frente do Marlon, ô Saldívia. Tu não tem altura, pelo menos atrapalha o cara. Então, na minha modesta opinião, né, eu não condiciono aqui o gol a dupla de zaga, né? Você não pode, você tem que falar do sistema defensivo como um todo. Agora, nesse lance específico aqui, o meu zagueiro escorrega, o Robert Renan, e o outro tá marcando com o olho. E deixa o zagueiro subir sozinho. Então, assim, uma falha que não pode, cara. Não pode. Fora que, né, começou lá, que não posso esquecer, começou com um erro bizonho do Marinho escorregando, e depois vem o Saldívia fazendo cagada. Saldívia, você tem uma certa velocidade, então tu tem que ser malandro da bola, tem que ser cobra da bola, irmão. Cara, como é que tu vem entrando com um maluco de carrinho? Cara, finge já vai pro ponto futuro. Se ele cortar pra dentro, tu ainda tem tempo de recuperar. Agora você vem dando carrinho, o cara só dá um tapinha e sai. Falta, bola na área, a gente sabe que é difícil pra gente. Então a minha visão do gol, isso aqui me irritou demais, tá? Eu já vi muita gente pedir o Cuesta como titular, não sei o quê, não sei o quê. Calma, gente, calma. Vamos ver. O Cuesta vai jogar contra o São Paulo, o time, essa defesa ajustar, vamos ver. Mas não dá pra gente desfazer do Saldívia assim também, não é muito fácil também. O cara mata a planta, 1, 2 jogos, acabou, não serve. Né? Aí, como o Renato fala, é isso que a galera que trabalha no Vasco hoje gosta. Que aí eles utilizam esse tipo de argumento. A torcida queima jogador, a torcida não sei o quê. Aí fica botando o Matheus França no nosso, se é que você me entende. E aí, família, pra gente finalizar aqui,
a nossa resenha, né, eu já acabei abordando, né, a questão da parte física do Vasco em relação a preservar. Eu concordo. Eu vou falar sobre um outro assunto de tudo que o Renato Gaúcho falou, tá? Que é os erros, tá? Os erros dos jogadores do Vasco, concordo, tinha que matar o jogo, teve chance sim pra isso. Os erros individuais, a bola aérea, a falta, escorregar, tudo isso, né, eu concordo com ele. Mas acho que o ponto que ele fala assim, em 3 dias, 4 dias a gente vai resolver tudo. Não penso assim. Não coloco isso na mesa, concordo com ele. Mas não é de hoje, não foi de ontem. Foi do jogo contra o Coritiba, foi do jogo contra o Botafogo, que o Vasco vem perdendo o meio campo. O Vasco vem perdendo o meio campo, porque você demora muito a mexer. Tanto no Thiago quanto no Tietê. E os dois jogadores, esses dois jogadores, eles ficam marcando com os olhos, preenchendo espaço. E isso tá uma merda. Deixa eu ver aqui. O Tietê... Que isso, cara? O Tietê jogou 90 minutos quase. É isso que eu tô falando, Renato. Eu tinha pensado que o Marino entrou no lugar do Tietê, mas não. O Marino entrou no lugar do Rojas e o Tietê foi sair com 90 minutos. Aí entrou o Spinelli. Não dá, Renato. Isso é falha sua, Renato. Isso é falha sua. Isso aconteceu contra o Coritiba, perdemos o meio campo. Isso aconteceu contra o Botafogo. Isso aconteceu ontem. Isso é erro seu. Muda o meio campo. Aí ontem você mudou, o Barros saiu, você tirou o único cara que dá combate no meio campo do Vasco e não botou outro, que era o Hugo. Tu botou o JP. Que meio campo fofo é esse? JP, Tietê e Thiago. Os dois cansados. Pô, se a gente não tiver essa análise, tanto o torcedor quanto vocês internamente, que o Tietê não aguenta, cara. 90 minutos de Tietê no campo pesado de ontem, cara, é um sacrilégio. É um sacrilégio. Isso é culpa sua também, Renato. Claro que é. Essa frouxidão, essa facilidade que os adversários começam a ter no decorrer dos minutos finais é porque o time tá frouxo, tá sem força. Principalmente nesse setor de meio campo. Repara, não é possível ser coincidência. Coritiba, Botafogo e Remo. A mesma coisa aconteceu. Porque você segura o Tietê eternamente, cara. Tietê e Thiago, você pode tirar um dos dois. Claro, minha preferência é o Tietê. Então, no meio-campo ontem, era o Hugo no lugar do Barros, JP na do Tietê. Simples assim. E tentar competir nesse setor de meio-campo também. Você colocou mais saúde do lado direito, que foi o Marino, estava escorregando. Vai na rezadeira, Marino. Mas você fortaleceu o teu meio-campo. Você deu mais saúde pra gente competir, marcar melhor com o Hugo e JP. Tu não fez isso. Tu deixou o meio-campo exausto em campo de novo. Então, concordo com tudo que você falou. Você tem muito mérito. Inclusive, ele falou, vou mostrar aqui pra vocês, que o Vasco está nessa situação complicada porque em 12 pontos somou 1 no início do campeonato. Concordo. Mas o que eu estou falando aqui não é uma crítica e nem desculpando pelo resultado. É uma questão de melhorar. Já que você levantou sobre os colombianos, que eles precisam acertar, perfeito. A defesa precisa ser corrigida, perfeito. Agora, essa análise em relação ao seu trabalho da comissão técnica, uma observação em relação a isso. Pensa bem em relação a isso, Renato. Pensa bem, não estou dizendo que a gente vai passar a ganhar os jogos, que não vai errar, mas isso precisa ser mudado. Precisa ser testado uma variação em relação a isso, porque a gente está vendo. No jogo de ontem, na reta final, o Vasco não tinha ninguém para marcar. Ninguém com pegada no meio campo. Tietê anda, Tietê olha, parece, né, tá desfilando. O Thiago, da mesma forma, na reta final, fica desfilando no campo. E você botou um cara que não tem o caguete de marcar. E aí foi isso, pô. O gol saiu na bola parada, mas poderia ter saído com bola rolando. Sem pegada. Time frouxo. Porque você segura o Tietê e o Thiago mortos em campo eternamente. Então, eu acho que o Vasco erra como um todo. Inclusive, né, nas suas insistências no decorrer do segundo tempo. Minha visão. Quero saber a de vocês. E eu acho que a fala do torcedor do Remo vai de encontro. Né? O meu time tava pesado, não sei o quê. É exatamente o que acontece com a gente. Tá vendo? Exatamente o que acontece com a gente. O nosso meio-campo fica mole, cansado e não tem substituição nesse sentido. O time passa a perder pegada. E aí a defesa vai sofrer. Porque o adversário consegue criar, consegue ganhar divididas, consegue achar espaços. Aí é um Deus nos acuda. Tem que melhorar isso aí. Fui.